Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $96.100. Bitcoin em leve correção depois de quase romper os 98. A grande dúvida agora é, essa é uma correção para continuarmos a alta ou chegamos num topo e vamos voltar para uma tendência de baixa? Quero discutir essas possibilidades e a minha estratégia de curto, médio e longo prazo com você. Além disso, quero fazer a análise de umas 10 altcoins mais pedidas. Vamos para o vídeo. Investidores, hoje eu quero começar falando aqui um pouquinho sobre a zona que nós estamos no Bitcoin e depois eu vou um pouco mais para o curto prazo, tá bom? Vocês sabem, a gente está justamente em 0,618 de FIBO, numa zona de resistência, porém todos os tempos gráficos maiores apontam para a continuação da alta, né? A gente rompeu o nosso padrão, a gente tem os volumes nos locais corretos, os indicadores de sentimento mostraram uma acumulação gigantesca ali na região dos 74 mil dólares, então tudo leva, o Open Interest confirma a nossa alta, então tudo leva a crer, caras, que a gente vai sim romper esta região. Só que a gente não pode esquecer que, cara, essa é a região de maior resistência nesse ano, né? Foi o ponto onde mais pessoas compraram e venderam. Então é natural que o preço tenha certa dificuldade para romper essa região, em especial sem a ajuda do S&P 500 e da Nasdaq que estão fechados, né? E antes de voltar para o Bitcoin, falando um pouco sobre o S&P 500, caras, olha só que coisa maravilhosa, né? A gente fechou aqui uma semana sensacional. A gente rompeu topos anteriores com tudo, a gente já está testando a zona onde o Trump mostrou aquelas tarifas, né? Aparentemente a gente está vendo uma negociação avançar e tal, então tanto o S&P quanto o Nasdaq, caras, em gráficos sensacionais e gráficos maravilhosos, e acredito que a gente fez compras muito boas no desespero nesses ativos, tá bom? Além disso, né, a gente pode destacar que o próprio Bitcoin, caras, continua bonito, né? E essa quedinha aqui, essa correção, para mim é uma correção natural numa zona de resistência importantíssima no ano. E o que eu fico mais pasmo, caras, é ver que quando a gente tá numa correção, o Bitcoin ele não caiu nem 2%, né? Vamos pegar aqui, cara, isso aqui, beleza, caiu 2%. E a gente vê os pessimistas voltando. A gente vê a turma reclamando que o Bitcoin tá caindo dos 98 para os 96. Tipo assim, vocês entendem que é justamente por causa desses pessimistas que a maior probabilidade é o Bitcoin continuar subindo? Tá? E eu não falo nem aqui só nos comentários, não. Eu falo com vocês com os indicadores. Porque esses pessimistas, cara, eles estão aqui, né? Eles estão sendo entregados pelos nossos indicadores de sentimento. Então, quando a gente pega aqui indicadores como, por exemplo, o long short ratio continua baixíssimo, em 0,73. Quando a gente pega indicadores como o CVD, continua numa mega divergência bullish de longo prazo. Quando a gente pega indicadores como o Open Interest, olha só o que está acontecendo aqui. O preço está corrigindo. O Open Interest está subindo? Não, o Open Interest está despencando. Não há interesse pela queda. A gente precisa agradecer esses ursos que ainda estão shortando, que ainda estão esperando uma retraçãozinha, porque é justamente, caras, eles que geram a liquidez para o preço continuar subindo, né? A gente viu, pô, muita compra a mercado, muita liquidação nos últimos dias aí, né? Em especial ali, quando a gente estava rompendo os 93 mil dólares. Então é importante a gente entender que correções, elas acontecem, mas enquanto a gente tiver essa maioria, esses ursos aqui, acreditando que o preço vai cair, reclamando de quedinha de 2%, cara, provavelmente a gente ainda está numa tendência de alta muito forte, a maior probabilidade é continuar subindo, tudo bem? Então, a minha visão é essa, e a partir disso a gente pode tomar algumas decisões. Primeiro, não vender Bitcoin, tá bom? Eu não gostaria de fazer vendas de longo prazo no Bitcoin aqui, eu só faria vendas agora se eu tivesse zerado de caixa, ou seja, se eu tivesse cometido um erro e não tivesse caixa, talvez eu faria uma vendinha de Bitcoin aqui para enfim começar a trabalhar o caixa infinito. Lembra? Eu vou deixar no final do vídeo a sugestão para vocês verem o vídeo do caixa infinito para vocês entenderem. Mas como? Eu tô com o meu caixa ali próximo de 10%, tô confortável, vocês sabem, eu não invisto só em cripto, então eu tenho outros ativos também que eu posso, que estão caros, digamos assim, e que eu posso fazer caixa caso o pior aconteça. Eu tô bem tranquilo, não faço vendas aqui de Bitcoin, como eu disse para vocês ontem. É o momento de fazer vendas pontuais nas altcoins, e quando a gente for falar delas, a gente vai discutir quais delas eu cogitaria essas vendas, tá bom?
Show de bola. Então, a maior probabilidade para mim é alta. Não gostaria de vendas de longo prazo aqui no Bitcoin. Minhas vendas de longo prazo estarão só numa máxima histórica. E se a gente tiver gatilhos claros lá de muita gente vendendo, muito otimismo, não é o que eu vejo agora, tá bom? Pelo contrário. Show de bola. Entendendo isso, a gente pode... Beleza, Pablo. Então, onde que eu compro o Bitcoin, então? No longo prazo, tá distante, tá bom? No longo prazo, a minha única compra possível no Bitcoin é a região dos 86 mil dólares, tá bom? Antes de voltar nos 86.660, eu nem cogitaria compras no Bitcoin, você estaria comprando caro. É justamente por isso, né, que a gente não comprou Bitcoin nesse movimento aqui. A gente começou a comprar justamente quando a gente foi em 86 mil dólares, tá bom? É o mínimo, uma relação de risco-retorno mínima, tá bom? Mas tem uma boa notícia. As altcoins, elas são mais voláteis. Agora estão sendo mais voláteis para baixo, né? Mas vai chegar um momento que elas vão ser mais voláteis para cima também. E já que elas estão mais voláteis para baixo, muitas delas estão chegando nessas regiões de FIBO no curto prazo também. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Mas Bitcoin no longo prazo só nos 86. No curto prazo eu posso vir aqui no 4 horas e traçar alguns FIBOs, né? Algumas possibilidades de longos pra gente. O mais conservador seria um position trade dos fundos, 89 mil dólares, dá para cogitar um position trade no Bitcoin. Sinceramente, caras, vou cogitar, né? Seria um reteste de um rompimento, de um padrão de continuação da alta, com maiores volumes abaixo. Sim, eu vou cogitar um position trade no Bitcoin aqui nos 89. Tudo que eu mais gostaria era este reteste aqui. Mas, sinceramente, não acho que é a maior probabilidade de acontecer, já que todos os indicadores continuam mostrando pra gente que os rompimentos estão sendo confirmados. Então, se a gente tiver uma oportunidade um pouco mais acima, nos 92, talvez já seja uma boa chance, tudo bem? Aqui eu também vou cogitar esse long. Afinal, caras, eu acho que o gráfico tá muito bonito. E aí, a gente vai um pouco mais pro curto prazo. Né, Pablo, eu acho que nem nos 92 vai chegar. Tudo bem? Então a gente pode traçar outro FIBO aqui, que seria desses 91.600 dólares até o topo. Entenda, sempre quando a gente traça os FIBOs, o stop tem que estar além de onde a gente começou. Então você teria que estopar aqui, né? Quando eu tracei dos 83, teria que estopar aqui. Quando eu tracei dos 74, teria que estopar aqui, entendeu? Então o FIBO, ele te mostra se você tem relação risco-retorno e, consequentemente, onde você tem que colocar o seu stop, beleza? Então, e aqui, cara, 95.400 dólares. Será que faz sentido a gente entrar num long daqui? Olha, eu vou te explicar por que não, tá? O primeiro motivo, no meu trade system, tá? O primeiro motivo você já sabe, a gente tá numa resistência no diário, uma zona meio chata, então eu gostaria de uma retração maior. O segundo motivo é porque, vocês conseguem ver que a gente tá um pouco esticado, cara? Vocês conseguem ver que a gente tá meio que formando um padrãozinho aqui, que não é tão bonito assim? Isso aqui é meio que um padrão de reversão e tal. Vocês conseguem ver essas linhas vermelhas aqui acima? Isso aqui são divergências bearish, tá bom? No RSI. Então mostra pra gente que a gente tá subindo, mas não estamos com tanta força assim. Então eu tenho uma regra que é, sempre quando eu vou fazer um long e eu vejo que a gente tá com essas divergências aqui, eu não faço. Por quê? Porque eu posso estar entrando esticado demais. E é isso que me mostra aqui. Nós temos uma divergência. Então uma correção igual a gente está tendo aqui é natural. Tudo bem? Mas não se engane, né? Essas divergências não fazem milagre. Às vezes elas vão dar divergência e o preço vai continuar subindo. Até por isso, você nunca deve shortar só por causa de uma divergência no RSI. Isso não funciona. Você pode sim não fazer uma operação por causa disso, mas shortar, cara, você não tem no longo prazo um bom trade system para fazê-lo. Você precisa de outros indicadores e tal. Só isso aqui não vai fazer você vencer, mas pode ajudar. Tá bom? É um indicador que a gente usa, não muito para tomada de decisão em si, mas usamos mais para evitar que a gente compre no pior momento possível. E, obviamente, né, quando a gente tem isso para baixo, caras, muitas vezes é um bom sinal de que a gente pode ter um long melhor, né? Aqui, por exemplo, aqui. Mas, como em outros momentos, às vezes não dá certo. Correto? Igual todo indicador, beleza? Então eu não gostaria esse long daqui. Eu acho que esse long aqui seria somente para quem tá de fora. Né? Não, eu tô de fora, eu escutei a turma do Apocalipse, eu quero tomar muito risco agora. Beleza. Você poderia cogitar esse long estopando abaixo dos 91 mil dólares. Mas perceba, cara, você vai estar estopando justamente onde a gente vai estar entrando. Nesse potencial long ali, próximo dos 92 e tal. Então, cara, eu não faria este trade no curto prazo aqui, tá bom? Não é um padrão que eu gosto de operar, ainda mais com essas divergências. Então, tudo isso para falar com vocês que, longo prazo, cara,
deixa correr. Médio prazo, 92, 88, né? Ali do 74, 88, 79. Possíveis swing e position trades. 95, eu não vou fazer nada. Tudo bem? Apesar de que eu acho que podemos ter algumas altcoins, alguns longs em altcoins aqui, a gente vai falar sobre isso agora. Show de bola? Então é isso. Continuando, então, vamos para a nossa análise de altcoins. Deixa eu só ver se tem alguma coisa interessante aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no book. O book tá bem parelho, né? Vocês podem ver aqui, olha só, que a gente tem 631 milhões de dólares no 1% de compra, 618 no 1% de venda. Ou seja, esses 96 mil dólares, parece que o preço achou uma zona justa, digamos, tá? Falando de resistências, próximo dos 98 mil dólares, 97.898, as mais importantes. Falando de suportes, 95, bem importante aqui, e 93.800 também, tá? Então, se alguém quiser um scalp, se alguém quiser tá procurando por um scalp e tal, no curto prazo, eu olharia para os 95, beleza? Até porque não se esqueçam, né? Perder os 94.500 seria um mau sinal, né? A gente começou um aumento de open interest daqui. Então, sinceramente, não é meu cenário base, tá? Mas eu entendo que se perder, cara, esticou demais, né? Então, 95, 94.500 eu acho que é um suporte importante. Show de bola, então vamos para as altcoins, né? E as altcoins não tem grandes novidades hoje, né? A dominância não está fazendo muita coisa aqui, a gente continua com essa dominância próxima de 65%, né? E eu acho muito importante a gente entender que agora vai estar todo mundo falando que as altcoins morreram e realmente, cara, eu acho que grande parte do pessimismo do mercado está nas pessoas estarem muito carregadas de altcoins. E isso é uma pena, caras, porque a primeira coisa que você precisa determinar no seu estratégia de investimento é a estruturação do seu portfólio, cara. E um portfólio 100% altcoins, eu sinto muito, cara, se você não for um gênio, você não vai conseguir, tá? E eu falo gênio, assim, na perspectiva não só dos mercados, mas na perspectiva dos projetos também, né? Porque vários projetos caíram aí 80%, 90%, alguns deixaram de existir, né? Mas projetos bons caíram 80% e, sinceramente, nos fundamentos não mudou absolutamente nada, né? Então, se você não entende bem os fundamentos desses projetos, você tendo uma carteira 100% altcoins, você desiste no meio do caminho. Ou, é o que muita gente vai começar a fazer agora, você sai no 0 a 0, né? E tudo bem, faz parte. 98% não vai ganhar dinheiro no mercado mesmo, né? Mas lembra, cara, nossa, tá tomando uma nas altcoins, cara. Eu também, com a parcela que eu coloquei, tô tomando uma. Mas, lembra, você tem que colocar uma parcela que você se sinta confortável. Você tem que colocar uma parcela, cara, pra fazer seu capital multiplicar vezes, igual o nosso multiplicou, né? Nosso capital tava multiplicando 6 vezes nas máximas ali no final de novembro, começo de dezembro, né? Desde outubro de 23, do fundo do ciclo, eu nem sei, foi mais. Agora, com essa queda, chegou a multiplicar só 2,5 vezes. Agora, depois que subiu 30%, já está multiplicando 3,5 vezes de novo. Então, a gente precisa entender que é um jogo de longo prazo com as altcoins, mas de nada adianta você colocar tudo nelas, né? Cara, há 2 anos atrás, eu tinha praticamente só Bitcoin na minha carteira. Por que eu fui comprando mais altcoins e nesse momento aqui eu tenho um pouco a mais? Vocês podem ver aqui. 39% em altcoins. Do mercado cripto, tá bom? O que daria mais ou menos 20% do meu patrimônio em altcoins. Total. Porque, querendo ou não, a gente fez vendas de Bitcoin e à medida que as altcoins foram caindo, a gente foi comprando altcoin. Então você entende que as minhas compras de altcoin foram com lucros do Bitcoin. Então a gente fica muito mais tranquilo, tá bom? Você deve ter Bitcoin na maior parte do ciclo e você deve ir trocando para as altcoins à medida que elas vão perdendo valor em relação ao Bitcoin. Então quando a gente pega aqui orders /BTC, vocês vão perceber que nesse momento as altcoins estão num patamar assim terrível em relação ao Bitcoin. Terrível. Cara, a gente caiu aqui 75% das máximas. Nós estamos muito próximos das mínimas.
Estamos muito próximo das mínimas. Então esse não é o momento de você olhar e falar, deixa eu vender minhas altcoins e ir para Bitcoin. Não. Esse é o momento. Né? E beleza, cara, à medida que o Bitcoin vai subindo, cara, você também vai se desfazendo um pouco de Bitcoin, comprando altcoins e tal. A gente fez isso muito, principalmente a partir de 2024, né? Então, eu acho isso importante. E detalhe, né? Muita gente acha que, ai meu Deus, esse ciclo me fudeu, esse ciclo é diferente. Não, mas no último ciclo, as altcoins perderam 78% de valor em relação ao Bitcoin. Então o que você tá vendo, cara, não é você dando azar. Não, é o que normalmente acontece no ciclo. As altcoins perdem muito valor em relação ao Bitcoin. E é por isso que eu sempre falei com vocês que, cara, o Bitcoin tem que ser a base da carteira. E eu via muita gente discutindo que o ETH tinha que ser a base. Eu falo, não, cara, nunca. Por quê? Porque o ETH é outro que chegou a perder 90% em relação ao Bitcoin no último ciclo. Agora ele tá perdendo 79, 80. Ou seja, cara, o ETH não tá fazendo algo diferente do que fez no último ciclo, vocês me entendem? E é por isso que toda hora quando eu vejo uma narrativa falando que o ETH morreu, o ETH é uma rede morta, não sei o quê, eu me lembro, cara, exatamente o que aconteceu ali em 19, em 20, né? E querendo ou não, eu acreditei nessa narrativa, entre aspas, porque, vocês sabem, eu tive altcoins até mais ou menos ali abril de 18, né? Eu tive altcoins por algum momento, cara, ganhei uma grana boa com altcoins, depois eu fui 100% para Bitcoin. Eu só voltei a comprar altcoins, cara, na queda de 2022 da Terra Luna. A queda do ETH da Terra Luna foi quando eu olhei pro ETH, né? Aí depois na queda do FTX a gente começou a comprar algumas alts. Enfim, tudo isso para te mostrar, cara, que as altcoins, o ETH, todas elas estão extremamente baratas em relação ao Bitcoin. Só que, cara, pouco mudou nos fundamentos dela. Então não é o momento, pelo menos na minha opinião, de você tomar uma decisão de vender seus altcoins para o Bitcoin, né? Só que de nada adianta, cara, você tá aqui com as probabilidades a seu favor. Você comprando, por exemplo, ETH num suporte importante. Se você coloca mais do que você aguenta no ETH, né? Então, ETH, cara, você tem que colocar uma porcentagem que você fica confortável. Eu nunca, quer dizer, o never say never, né? Mas até agora, na minha vida, cara, eu nunca tive mais ETH do que Bitcoin. Eu espero que isso se mantenha. Eu acho que nesse ciclo, em um breve momento, eu devo vender Bitcoin antes que o ETH, isso vai acontecer. Mas, como regra, o Bitcoin tem que ser a sua maior posição. Tudo bem? E beleza, somando as minhas altcoins, eu tenho mais altcoin do que Bitcoin agora. Mas vocês não podem se esquecer que todas as minhas ações lá, ou quase todas as minhas ações lá nos Estados Unidos, são ligadas ao Bitcoin, são ligadas ao mercado cripto. Meus ETFs de mineradores são ligados ao mercado cripto. Então, querendo ou não, cara, a minha carteira é completamente correlacionada ao Bitcoin, saca? As altcoins, obviamente, também, né? Mas lembre-se, caras, as altcoins, elas te fazem sofrer mais, mas elas têm um potencial de retorno muito maior. Quem estava aqui no começo de 2024 e no final de 2024 lembra disso, né? Só que o grande problema é que as pessoas entram nesses momentos. A maioria, cara, não vou falar a maioria, mas boa parte entrou ali em novembro, dezembro, e eu entendo, cara, a frustração. Mas o problema não tá no mercado. O mercado tá fazendo o que ele sempre fez. O problema tá que lá, quando tava no topo, você tava escutando galera falando de out-season, galera falando de lua, galera falando para comprar. Volta lá nos vídeos do canal o que a gente tava falando, cara. A gente vendeu praticamente todos os dias depois da eleição, até ali o começo de final de dezembro ali, né? Que a gente teve movimentos de alta. Então, lembre-se, cara, o mercado, ele tá fazendo a mesma coisa. Você não deu azar. Você tem que assumir a responsabilidade. E você começa assumindo a responsabilidade fazendo um portfólio que você confia, né? Eu não confiaria num portfólio 100% de altcoins. Se você conseguir confiar, beleza, mas eu tô te falando. Nunca vi alguém em portfólio 100% de altcoins se dar bem por mais de um ciclo. Beleza, entendendo isso, vamos aqui para análise das altcoins, né? E nas altcoins, a gente pode começar com AVE. Beleza, AVE não voltou na zona onde... Eu vou ser bem direto aqui, tá, galera? Então, AVE, zona de compra para mim, $153. Não vejo long, pois não temos volumes tão claros no fundo. ADA, zona de compra 65,31. Não voltou, não vejo longs, não temos volumes interessantes. DOT,
Tem um volume legal nesse fundo, então a gente vai cogitar tanto investimento quanto long nos 3,94. Detalhe, eu acho que tem gráficos bem melhores aqui, tá? Então eu tô falando realmente cogitar, tá? Mas 3,94 pelo menos. ETH, continuamos no long na ETH dos $1.600. Se voltar na região dos 1.684, eu cogito um long no ETH no um position trade, swing tradezinho, assim, que eu acho que pode fazer total sentido, tudo bem? E para investimento, cara, eu também esperaria os 1.684. Tudo bem, cara, comprar nos 1.800, cara, eu acho que é um bom preço, mas é a nossa estratégia, a gente espera sempre uma retração, beleza? FET. Eu acho que tem volumes bons abaixo, mas sinceramente eu só vou cogitar investimento e long se a gente tiver uma retração pelo menos nos 62, 75. Link. Link eu acho que tem alguns volumes bons abaixo, mas também tem aqui. Investimento nos 13,30. Talvez um long. Não é um dos piores gráficos, não. NIR. Eu gosto da NIR. Eu acho que tem gráficos, tem volumes bons abaixo. A gente vai cogitar um long investimento nos 2,36. Ondo é uma das que chegou em possível zona de investimento, né? Abaixo dos 89,90. Mas aí eu te falo, cara, é o ideal você comprar agora? Não. A gente nunca compra altcoins quando o Bitcoin está subindo, né? O ideal é que a gente tenha uma correção no Bitcoin, né? Então, se o Bitcoin for ali para os 92 e tal, eu acho que a Ondo pode ser uma boa opção. Lembrando para vocês, cara, que eu não vou investir em mais nenhuma dessas moedas aqui nesse momento, porque eu comprei absolutamente todas na queda ali que a gente teve no começo de abril, na primeira semana de abril, tá bom? Então, é isso aí. Pendle, 3,2, tá? É uma que tem alguns volumes feios aqui, mas deixou alguns volumes bons abaixo, então investimento 3,2, eu sim vou cogitar um long daqui, apesar de também achar que tem melhores. Paul, deixa um volume no topo, tá? Então eu não cogitaria um long aqui, mas como investimento, esse volume não me preocupa tanto. Então eu olharia para 22,30 como investimento. Render, 3,90, eu acho que também não tem volumes tão bonitos aqui para eu me interessar por um long, mas investimento sim. Solana, 133, eu acho que sim, a gente tem um long na Solana, se a gente voltar ali e tiver gatilhos, provavelmente a gente pode fazê-lo, investimento $133. Sui foi uma que eu quase dei uma realizada de lucro, tá? Acho que a gente teve um volume grande aqui, mas ela não subiu tanto, igual uma Virtual, por exemplo, que a gente realizou ontem, e também, cara, é uma que eu quero que seja uma das minhas maiores posições. Então eu posso deixar ela crescer na minha carteira mais. Correto? Então eu gostaria um long nos 3,4. Investimento, eu esperaria um pouco mais, 2,79, pelo menos 0,5 de FIBO, tá bom? E Virtual, para finalizar, né? Virtual é uma que, como vocês sabem, eu realizei lucro por causa do maior volume da história ali. Eu cogitaria longs. Eu acho que nem long eu cogitaria aqui, tá? Subiu demais, cara. Você não deve olhar para comprar uma coisa que subiu 360%. Tá? E numa boa, cara. Eu quero pelo menos uma correção de uns 40%, 50% para cogitar alguma compra aqui. Eu acho que vai acontecer? Não. Tá? Eu acho que a maior probabilidade é a Virtual continuar subindo, até porque quando a gente olha aqui os indicadores de sentimento, vocês podem ver que ela está subindo justamente porque os ursinhos estão shortando. Então ela sobe, a galera shorta, o Open Interest sobe. Ela sobe, a galera shorta, o Open Interest sobe. Ela sobe, o Open Interest sobe, a galera shorta. Então é isso, tipo assim, a galera, os ursos, eles estão tentando achar o topo na Virtual, tá? Então eu acho que isso aqui é uma retração para continuar subindo. Não sei até onde vai essa retração. Lembra, o nosso papel como traders não é apostar na retração. Então, aos poucos, a gente vai realizando lucro aqui, enquanto os ursinhos continuarem dando essa oportunidade, shortando ela, tá bom? E aqui tá bem claro, a gente vai buscar um long nela, talvez até dentro do live trading aqui mais no curto prazo. Beleza, galera? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Então, assim, para resumir, eu continuo extremamente otimista no Bitcoin. Eu fico pasmo. Eu vivi para ver pessoas reclamando de uma queda de 1,5%, 2% no Bitcoin até os $96 mil. E não se esqueçam, as altcoins, cara, elas são mais arriscadas mesmo.
A gente viveu isso na pele nos últimos meses, mas a gente não pode esquecer que foram elas que fizeram o nosso capital multiplicar por 6 vezes alguns meses atrás e ainda estar multiplicando várias vezes, né? E como eu disse, cara, se eu ainda tô com tanta altcoin assim, é porque eu quero que esses 20% da minha carteira total aqui de altcoins, cara, faça muitas vezes, tá? E faça a minha carteira cripto subir 10 vezes nesse ciclo. Esse é meu objetivo. Eu, sinceramente, acredito que eu vou conseguir. Eu tava quase conseguindo ali em novembro, e com essas quedas, cara, a probabilidade da gente conseguir, de acordo com todos os indicadores, ela só aumenta. Por quê? Porque essas quedas fizeram a gente comprar ótimos ativos a bons preços, né? Cara, eu comprei Virtual, por exemplo, nessa última queda. Eu não tinha Virtual ano passado, me entendem? Então eu acho muito importante entender que as quedas, elas são oportunidades, mas você precisa colocar a porcentagem de altcoin que você aguenta, né? Eu tô aqui, como eu disse, com mais ou menos 20% do meu patrimônio. Se eu contar com o ETH, 25%. Né? E porque esses 25% para mim pode virar pó, né? Pode cair 50% igual caiu nesses últimos meses, né? Agora já recuperou bastante, mas vocês entenderam. Se não tiver uma carteira estruturada, não vai aguentar. E é por isso que eu acho que ninguém tá aguentando, porque tá uma carteira desestruturada 100% em altcoins. Mas é isso aí, já falei demais, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu!